Bem, pessoal, o Bate Pronto hoje recebe o deputado Isalci Lucas, agora vice-líder do PSDB na Câmara Federal, compõe e lidera a Frente Parlamentar em Defesa do Legislativo e um deputado atuante na área de Ciência e Tecnologia, foi secretário aqui no GDF e está aí para contar a história do que está acontecendo a nível federal e vamos conversar também um pouquinho o que é que está acontecendo aqui no DF. Deputado que é uma voz ativa e forte da oposição lá no Congresso. Deputado, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui para abrir as câmaras e conhecer um pouquinho do trabalho do deputado Isalci Lucas na Câmara Federal e falar da perspectiva do seu partido agora, o PSDB, para a disputa em 2014. Dessa questão importante foi a questão da Veja. O senhor foi considerado um dos 5 parlamentares mais atuantes do Brasil. Como é que está? Teu eleitor está recebendo isso e, claro, como é que você fala para o nosso internauta o que é que foi isso? Como é que foi essa votação pela Veja? Bem, diferentemente do tradicional, que normalmente se avaliava em termos de presença no plenário, essa pesquisa da Universidade do Rio, que foi divulgada na Veja, ela trata de uma forma diferente o parlamento. Faz uma pesquisa em termos de projetos, em termos de participação nas comissões, participação no plenário, o número de emendas, os discursos. Então, são 9 itens que são analisados e que deu, então, esse placar aí que foi muito interessante, né, para Brasília. Eu fiquei em 5º lugar a nível nacional, porque a gente tem atuado muito. Eu sou presidente hoje dessas 2 frentes, a Frente Parlamentar pelo fortalecimento do Legislativo, que talvez seja o maior desafio que tenho agora, esse ano agora, 2013, 2014, que é exatamente resgatar a imagem do Legislativo. Nós estamos num momento muito ruim no Legislativo em termos de credibilidade. O Parlamento perdeu, inclusive, algumas funções básicas, né, que deveriam ser prioridades e que não são. Você vê hoje o Congresso com 3.000 vetos, sem voto. Agora o Supremo dizendo que não pode votar vetos fora da ordem. Nós temos 3.000, vai para 3.100 vetos agora, que vai ser a primeira discussão desse ano, tendo em vista que nós temos um orçamento para ser votado no dia 19. Mas o orçamento não foi votado ainda, né? Não foi exatamente por isso, né? Exatamente pelos vetos. Nós temos veto de 2000, né? Quer dizer, são muitos anos que não foi usado a prerrogativa do parlamentar. O veto é um item importante da prerrogativa do parlamentar. Outra coisa que não acontece no Congresso é a questão das emendas, né? Nós temos hoje um grande número de deputados que vai para o interior, vai para a sua base, prometem, né, uma série de obras na sua cidade, junto com seus prefeitos, com a comunidade, vem aqui, apresenta uma emenda no orçamento e depois o Executivo não libera as emendas. Qual a alegação que o Executivo usa para não liberar? Perseguição política? Principalmente isso, né? O Executivo hoje tem, inclusive, uma Secretaria de Relações Institucionais que tem lá o placar. Eles ficam anotando o discurso do deputado, a votação do deputado, e isso interfere muito nas liberações das emendas, que é uma coisa muito ruim para a democracia, né? Isso aí é quase que um mensalão. Hoje, a figura do mensalão está muito ligado à liberação de emendas. Você vê aqui no Distrito Federal, por exemplo, muitas emendas que foram liberadas para eventos, onde você tem aí artistas que ganham normalmente no tradicional 2, 3 mil reais numa casa noturna em Itaguatinga, no plano piloto, e quando vai prestar um serviço para o GDF, no caso de emendas de parlamentar, cobra 40, 50 mil reais. Então, esse procedimento do Executivo é muito ruim e eu espero que a nossa frente consiga exigir agora dos eleitos, presidente da Câmara e do Senado, que implante as emendas impositivas, já que nós é que votamos o orçamento. Então, além disso, nós temos hoje um problema sério também, que é de fiscalizar o Executivo. Eu tenho um projeto, que é o que eles chamaram a PEC da renúncia, né, onde a gente estabelece que para você exercer um cargo de secretário, de ministro, né, o deputado o parlamentar, seja senador, seja deputado, seja vereador, ele tem que renunciar ao mandato. Exatamente
para ter uma independência maior do Executivo, que hoje o Legislativo e o Executivo estão muito ligados. Como é que um parlamentar, para ter isenção numa fiscalização do Executivo, pode participar dele? Fica muito difícil. Então, a PEC da renúncia visa isso, da mesma forma que hoje, quando você quer convidar até, não é nem convocar, porque nós podemos até convocar, mas quando se fala em convidar o ministro hoje para prestar conta numa comissão, é uma dificuldade muito grande. Ver aquele abafo, né? Não, todo mundo querendo... Esvazia o plenário, esvazia a comissão para não dar quórum. Quando vai dar quórum, ele substitui até o titular por um suplente, para que não haja a aprovação de um convite, que o correto mesmo seria a espontaneidade. Eu acho que o ministro prestação de contas tem que ir lá e prestar conta para o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas tem que fiscalizar mais a pedido do Parlamento, mas é muito difícil, né? Eu acho que com a minoria que nós temos hoje a oposição no Congresso está mais ou menos 70 e poucos deputados. É muito pouco. São 440 parlamentares, né? De base do governo, são 513 no total. Então fica muito difícil. Agora, o problema é que exatamente essa moeda de troca, muita gente da base também não tem acompanhado o Executivo em determinados momentos. Então, por exemplo, o orçamento agora não foi votado, mas poderia ter sido votado pela base. Não adianta jogar a culpa na oposição, porque a oposição é muito pequena. Então, isso aí reflete da insatisfação da base parlamentar. Agora, deputado, o senhor falou dessa frente parlamentar de fortalecimento legislativo. Isso não passa necessariamente pela reforma política? Com certeza. Como é que está o processo da reforma política? Deixa eu dizer para você, o que representa para mim hoje a minha visão no Congresso. Eu me lembro, quando na minha cidade, eu sou de Araújo, Minas, quando eu tinha 6, 7 anos, nós recebemos a visita de um deputado federal na cidade. A gente recebia com bandeirinha, era quase que feriado. Verdade. Né? Tamanha a responsabilidade, o reconhecimento de um parlamentar. Hoje não. Hoje muitos deputados não usam o voto, tiram o voto, inclusive. Com vergonha, né? Com vergonha de dizer que é deputado. Então, nós temos que mudar isso, precisa realmente ter uma reforma política. Hoje nós temos uma reforma, não digo nem que é política, porque na prática o que está lá é uma reforma eleitoral, porque trata apenas do tema eleitoral. Não leva em consideração nenhuma mudança no comportamento do Poder Legislativo. Mas são 4 pontos hoje básicos que foi lido no último relatório ano passado, que é a questão de coincidência de mandatos, que eu acho que é importante, não dá para fazer eleição no Brasil de 2 em 2 anos. Absurdo, paralisa, as obras não saem, o governo paralisa. Tudo. E além disso, grande parte dos parlamentares são candidatos a prefeitos. Verdade. Então, o Congresso para também durante o ano de eleição. Então, já fica difícil. Primeiro ano é para conhecer, no segundo já vem a eleição. Então, a coincidência de mandato é uma PEC que já está tramitando. Como é que se daria essa coincidência, para o pessoal entender direitinho? Como é que se daria essa coincidência? Quando vai coincidir? Seria o seguinte, seria de 4 em 4 anos, a eleição coincidente. Evidente que na próxima eleição de prefeito agora, que seria, nossa última eleição agora foi em 2012, Isso. A próxima seria 2016. Em 2016, a eleição para prefeito vai ter um mandato de 2 anos apenas. Para que em 2018 haja coincidência. Mas não corre o risco de prorrogação do mandato do prefeito, não? Como já houve. Não, a proposta não é essa. A proposta é que na próxima eleição de prefeito o mandato seja de 2 anos, exatamente para coincidir o mandato. Então, esse é um ponto. Tem mais 3 pontos importantes. Primeiro, o fim das coligações proporcionais, ou seja... Essa é interessante e eu acho que qualquer cidadão se confunde mais com isso. Muito. Porque ele não entende como é que ele vota no candidato e o cara que teve mais votos não chega lá no parlamento. Eu passei isso 2 vezes. A primeira eleição que participei foi em 98. Primeira eleição, 98. Eu tive 5.500 votos para deputado distrital. Teve deputado com 3.000 que assumiu e eu com 5.500 fiquei fora. Não faz sentido. Agora, em 2006, para federal, eu tive 67 mil votos em 2006 e alguns parlamentares entraram com 50. Quer dizer, as pessoas não entendem isso. Exatamente em função das coligações. O fim das coligações vai acontecer exatamente isso. Vai ser eleito aqueles deputados que dentro do seu partido que tenha quociente também, que seja o mais votado. Então aí realmente diminui muito essa questão do voto indireto. Você vota numa pessoa e elege outra. É verdade. Né? Então esse é o fim das coligações. O efeito Tiririca não vai ter mais. Não vai ter mais. Em princípio, diminui bastante isso. Aí mais 2 mudanças também interessantes. Primeiro, o voto em lista, que tinha alguma resistência, mas que teve uma saída interessante nesse último relatório. Vai ter o candidato normal, que você vota no candidato, mas aqueles votos que são destinados à legenda, ao partido,
Então nós teremos uma lista feita pelo partido. Sim. E se o voto de legenda Atingir o coeficiente, então aí elege o primeiro da lista. E aí com isso nasce o mais importante que eu vejo, que é a questão do financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha é a solução para diminuir a corrupção no Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu vou só lhe interromper, nós vamos estourar o tempo um pouquinho, queria passar para o segundo bloco. Tanto a questão do financiamento de campanha, a gente extrapolou no bloco nacional, vamos falar muita coisa daqui do DF, mas vamos conversar um pouquinho a respeito desse financiamento público de campanha. E outro assunto que é importantíssimo é a lei de responsabilidade educacional, da educação. Até já.